me leve para a floresta. A neve da floresta havia começado a derreter e as sementes estavam crescendo, foi o que Tuli me disse depois de voltar da floresta. Crianças indo se reunir na floresta significava que minha horrível hibernação havia acabado. Eu tinha aprendido como a vida era terrivelmente cheia de tempo livre quando não se tem livros à disposição, mas nunca mais sofreria com isso. Porque agora eu poderei fazer placas de argila. Tuli disse que ainda há tanta neve que é difícil andar e não há muitos gravetos para juntar, mas a relativa falta de plantas não é problema para mim. O que eu quero é argila pegajosa e vou encontrá-la se cavar no chão. Eu quero ir para a floresta e fazer placas de argila. Contanto que eu possa chegar à floresta, a vitória é minha. Claro, eu não iria para a floresta sozinha, eu precisava de Tuli ao meu lado, para ficar de olho em mim, o que significava que eu precisava implorar um pouco mais. Por favor, Tuli, eu disse enquanto deslizava até ela, eu também quero ir para a floresta, eu quero ser amiga de todos, por favor, me leve para a floresta com você. De jeito nenhum, você não pode andar tão longe. Sua resposta foi exatamente a mesma da última vez, mas se eu recuasse agora, tudo estaria acabado, eu tinha que acabar com sua falta de confiança. Fiquei um pouco mais forte. Se eu não conseguir andar tão longe, vou apenas esperar no portão, por favor. Tuli estava hesitante, mas eu passava todos os dias me exercitando, me alimentando de maneira saudável, caminhando até o poço com Tuli para lavar a louça, e em geral, apenas ganhando forças, eu deveria estar forte o suficiente para ir agora. Só se papai disser que tudo bem. Tuli desistiu de se livrar de mim e jogou a responsabilidade para papai. Isso era inevitável de qualquer maneira, já que ele precisaria cuidar de mim se eu tivesse que parar no portão. Mudei meu foco para convencê-lo. Papai, posso ir para a floresta também? Não tenho tido nenhuma febre ultimamente. Bom ponto. Tive muito cuidado durante o inverno, então só tive febres e desmaiei 5 vezes no total. Isso é muito menos, ok? Minha família ficou realmente impressionada, eles ficaram tipo, uau, isso é incrível, você está muito melhor, foi isso que eles quiseram dizer. Não ficar acamada com febre o tempo todo significava que eu poderia comer refeições decentes com mais frequência, o que naturalmente significava que estava ingerindo mais nutrientes de forma que comecei a crescer um pouco mais. Eu não era tão alta quanto uma criança normal da minha idade, mas definitivamente tinha ficado mais forte. Provavelmente. Se eu realmente não conseguir, vou apenas descansar no portão, por favor? Por favor? Papai começou a pensar. O fato de ele não recusar imediatamente como Tuli me deu esperança. Eu continuei meu ataque, querendo sua permissão, não importava o que. Eu só preciso me acostumar com isso. Tem criança de 3 anos que vão para a floresta, né? Não há como eu não ir também. Quero dizer, isso é verdade, mas essas são as crianças de 3 anos que possuem tanta energia que ficam fazendo bagunça pela casa. Seus pais estão basicamente os expulsando, certo? Então eu posso ir para a floresta se eu tiver um acesso de raiva? Não precisa disso, não seja burra. Eu estava desesperada para obter a permissão do papai porque, quando chegasse a primavera, mamãe começaria a trabalhar novamente, o que significava que eu precisaria ir à casa de Gerda para ter uma babá novamente. Aquele lugar era horrível para mim, mental e emocionalmente, eu odiava ir para lá, eu evitaria ir àquele local novamente a qualquer custo. Eu não queria ver as crianças sendo negligenciadas. Papai, você está preocupado por eu não ser forte o suficiente, certo? Bem, o que posso fazer então? O que fará você me deixar ir? Boa pergunta. Papai fechou os olhos para pensar, eu esperei pacientemente por sua resposta. Pare no portão por enquanto. No portão? Por quanto tempo será esse por enquanto? Até que você possa caminhar por conta própria, você pode ir para a floresta assim que puder acompanhar todos. Em outras palavras, ele não estava me deixando ir para a floresta tão facilmente. Tive a sensação de que as placas de argila dos meus sonhos tinham se afastado um pouco mais, mas ficar forte o suficiente para caminhar sozinha até o portão era absolutamente necessário para papai confiar em mim, apesar de meu histórico de fraquezas. Bem, não é para a floresta, mas, pelo menos assim não preciso ir para a casa da senhora Gerda. Ok, papai, isso é o suficiente para mim.
Eu balancei a cabeça e vi a expressão de papai suavizar com alívio. Ele provavelmente pensou que, se eu não aceitasse isso, poderia acabar tendo um acesso de raiva. Ei, papai, isso significa que voltarei para casa depois de chegar ao portão? Não, você pode ficar e pedir a Otto que lhe ensine letras. Espere. Sério? Papai ficou com ciúmes por Otto me ensinar letras, e agora ele não se importa mais. O que diabos aconteceu com ele? Inclinei minha cabeça em confusão quando papai franziu um pouco as sobrancelhas. Seu corpo está fraco, Mine, mas Otto disse que você é inteligente. Ele disse que você não teria problemas em conseguir um emprego que usasse sua cabeça. A melhor coisa que posso fazer é deixá-lo te ensinar. Quanto mais você souber, mais fácil será. Otto tinha entendido o amor do meu musculoso pai por suas filhas e deu-lhe o argumento perfeito para convencê-lo. Eu estava tão grata que quase podia chorar. Eu não esperava que ele deixasse Otto ser meu professor. Eu estava pensando que você seria uma boa opção para um trabalho que usasse as mãos, mas Otto me disse que empregos que exigem inteligência pagam melhor e são mais fáceis para o seu corpo. Trabalhos que exigem inteligência? Que tipo de trabalhos são esses? Eu não conseguia imaginar que tipo de trabalhos haveria neste mundo para pessoas inteligentes. Havia realmente algum trabalho onde eu pudesse usar minha cabeça? Bem, ele disse que há pessoas que escrevem papeladas para administradores e nobres. Você pode fazer isso em casa quando não estiver se sentindo bem, sem problemas. Escrevendo papelada para outras pessoas? Isso era provavelmente semelhante a um assistente jurídico no Japão. Esse era definitivamente o tipo de trabalho que eu poderia fazer em casa, desde que fosse qualificada, embora eu não tivesse ideia do que significaria ser qualificada. Otto é um soldado, mas costumava ser um comerciante viajante. Ele ainda tem algumas conexões com a guilda de mercadores. Sua mãe e eu não podemos lhe apresentar muitos empregos nos quais você seria boa, então não desperdice o que você tem com Otto. Papai com certeza ponderou sobre isso, hein? Obrigada, papai, eu farei meu melhor. Enquanto papai bagunçava meu cabelo, me virei para olhar para Tuli. Tuli, você vai ajudar? Você não vai conseguir. Tuli balançou a cabeça. Como sua irmã mais nova, ela sempre cuidou bem de mim e me ajudava com tudo que eu precisava, mas ela não fazia questão de me levar para a floresta. Papai parecia estar do lado de Tuli, então ele apenas acenou solenemente. Eu sei que ela não vai, agora não, mas Mine é quem vai sofrer se ela não puder ir para a floresta. Isso é verdade, mas ela vai atrapalhar. Ela vai, agora, ela é um fardo para todos. Tuli e papai me consideravam um fardo, peso morto. Eu sabia que era verdade, mas ouvi-los dizer isso bem na minha frente doeu muito. Ela precisa ficar forte o suficiente para andar tão rápido quanto todo mundo primeiro. Até então, ela vai parar no portão. Vou caminhar com ela até que ela alcance o portão. Assim que ela ficar forte o suficiente para isso, vou querer sua ajuda, Tuli. Nesse caso, farei o meu melhor. Tuli, com seu forte senso de responsabilidade, deu um grande aceno de cabeça. Mas eu apenas afundei meus ombros. Como sempre, minha família não tinha fé alguma na minha força. Eu não posso acreditar que eles pensam que eu não vou nem chegar ao portão. Eles não sabem que agora eu mal fico sem fôlego quando caminho até o poço? Tixi. No dia seguinte, fui até o portão com papai no final da manhã, quando o sol já estava alto. Eu só podia ir até o portão com ele quando ele fosse ficar de serviço ao meio-dia. Havia 3 turnos nos portões: turno matinal, que ia da abertura dos portões ao meio-dia, turno do meio-dia, que ia do meio-dia até o fechamento dos portões, e o turno noturno, que ia do fechamento à abertura dos portões. Até que eu pudesse percorrer o trajeto sozinha, eu precisaria caminhar com papai até lá e então, dependendo da minha saúde, esperar Tuli voltar da floresta ou esperar papai terminar o trabalho para que eu pudesse voltar para casa com ele. Não se force demais, querida, fique de olho em Mine, Gunther. Sim, claro, vamos lá, Mine. Tchau, tchau. Acenei para a mamãe enquanto ela olhava preocupada, e em seguida, dei as mãos a papai enquanto caminhávamos para o portão. Eu tinha acumulado força suficiente para não precisar descansar assim que chegássemos ao fim da escada, mas quando chegamos à rua principal, eu já estava um pouco sem fôlego. Sabe, agora que penso sobre isso,
Eu nunca fui até o portão sozinha antes, alguém sempre me carregava nas costas ou nos ombros, sem falar no carrinho. Está se sentindo bem, Mine? Eu estou bem. Se eu cedesse muito cedo, ele talvez nunca me deixasse ir para a floresta pelo resto da minha vida. Eu disse que ainda estava bem para evitar isso, mas realmente não estava bem. Meu corpo estava tão pesado que eu queria apenas cair no chão. Você não parece nada bem, sabe, suba. Papai soltou um suspiro e me levantou. Em alguns momentos, eu estava encostada nele e respirando pesadamente de exaustão. Eu não consigo. Eu vou morrer. Minha família estava certa, eu nunca poderia chegar à floresta assim. Ei, papai, Otto vai me ensinar letras, mas é realmente bom eu tomar tanto do tempo dele? E as tarefas do trabalho? Otto trabalhava como guarda, não importa como se olhava para isso, ensinar-me a ler não tem nada a ver com o trabalho dele. Temos 5 aprendizes que terminaram seu batismo de primavera, parte do trabalho de Otto é ensiná-los a ler. Era importante para um guarda ser pelo menos um pouco alfabetizado. Se eles não pudessem ler e escrever os nomes das pessoas e seus empregos, eles não poderiam fazer seu trabalho corretamente. Então ele vai me ensinar com eles? Sim, exatamente, mas você não vai participar como aprendiz de guarda, você é assistente de Otto. Assistente? Isso realmente vai funcionar para uma criança como eu? Não há como negar o fato de que pareço uma menina de 3 anos. Acho que ninguém vai acreditar que sou assistente do Otto. Mine, você ajudou o Otto com o trabalho dele, não foi? Bem, com os relatórios de orçamento e outras coisas. Mas tudo que fiz foi um pouco de matemática. Só ajudei Otto uma vez, ele mencionou engolir seu orgulho, então achei melhor não comentar sobre isso. E portanto, não contei ao papai, mas parecia que Otto contou com medo de ser repreendido caso não o fizesse. Sim, Otto vem dizendo há muito tempo que o trabalho é demais para ele lidar sozinho, mas ninguém é bom o suficiente em matemática para ajudá-lo. Ele mesmo disse que quer ensinar letras a você e torná-la sua assistente. Eu tinha pedido para aprender letras em troca de ajudá-lo com o trabalho, mas parecia que ele não estava brincando quando disse que queria que eu fosse sua assistente. Do ponto de vista dele, você será sua assistente, mas não podemos dar trabalho a uma criança que ainda não foi batizada. Então, oficialmente falando, você está indo até o portão para aprender letras, seu pagamento é feito em giz de ardósia. Quando você estiver doente, você não precisa ir. Otto estava falando sério sobre me convencer. Disse que não encontraria um ajudante mais barato para ele em lugar nenhum. Para resumir, eles queriam que eu ajudasse Otto com sua papelada enquanto ele me ensinava a ler. Os preparativos para a temporada de orçamento do próximo ano, eu posso imaginar, e pensar que Otto falaria com seu superior e traçaria um plano para me contratar como sua ajudante com um salário de giz de ardósia. Não esperaria nada menos de um comerciante. Tive a sensação de que ele tinha experiência em obter lucro sem prejudicar muito a própria carteira. Papai e eu chegamos ao portão, com ele me carregando até a metade do caminho. Eu precisava descansar na sala do turno noturno assim que chegássemos lá. Eu duvidava que pudesse fazer qualquer outra coisa. Na verdade, eu estava tão exausta que papai me colocou no banco. Só depois do meio-dia consegui me levantar. Ei, Mine, estou prestes a começar a aula. Se sentindo melhor para assistir? Otto veio me procurar. Então peguei minha bolsa e saí com ele para a sala de treinamento do portão. Em um dos cantos da sala havia uma mesa com cadeiras e 5 meninos recém-batizados. Esses eram provavelmente os aprendizes que papai mencionou. Mine é filha do meu capitão e ela está me ajudando com minha papelada. Ela vai se juntar a vocês 5 para aprender a ler. Não a provoquem ou algo assim. Otto me apresentou de uma maneira muito parecida com a de um professor e começou a aula. Ele começou a escrever as letras fundamentais do alfabeto em uma grande lousa. Aprender a ler seria impossível sem memorizar todas elas. Primeiro, aprendam todas essas letras. Otto começou hoje escrevendo 5 das 35 letras enquanto as pronunciava. Eu tinha aprendido algumas delas antes, então não foi muito difícil memorizá-las. Você com certeza aprende rápido, Mine. Eu gosto desse tipo de coisa mais do que coisas físicas, então. Ao contrário de quase todas as crianças deste mundo, eu estava acostumada a estudar. Na minha opinião, não ter resistência ao estudo ativo era a chave para aprender as coisas rapidamente.
como diz o ditado, se você ama seu trabalho o amará, sinceramente. Me senti mal pelos 5 aprendizes que estavam segurando uma caneta pela primeira vez na vida e tiveram que se acostumar com o simples ato de escrever antes de qualquer coisa. Senhor Otto, acho que já estudamos letras o suficiente por hoje, declarei. Ao ouvir isso, Otto se virou com os olhos arregalados de surpresa. O que? Já? Meu instinto me disse que apenas cerca de 30 minutos se passaram desde o início, mas aqueles foram minutos longos e dolorosos para os meninos ao meu redor. Eles já estavam começando a se mover em seus assentos, inquietos, prova de que eles ficaram entediados. Não é razoável esperar que pessoas que nunca seguraram uma caneta antes se concentrem por longos períodos de tempo. Depois de fazê-los estudar as letras um pouco, mude para matemática, peça-lhes que desenhem mapas da cidade, ensine a eles o código moral dos guardas da cidade e quais regras eles devem seguir, misture alguns exercícios, se você cobrir muitos tópicos diferentes em um dia. Eles aprenderão e se lembrarão melhor das coisas. Otto olhou para mim com uma expressão chocada. Na verdade, as lições que alguém poderia aprender com a programação do ensino fundamental se aplicavam aqui, especialmente considerando suas idades. Pense em passar um dia inteiro aprendendo hiragana em sala de aula ou qualquer outro tipo de alfabeto. Nenhum aluno do ensino fundamental que eu conhecia poderia suportar isso. Isso piora quando se trata de crianças deste mundo, que não estão muito acostumadas a ficar sentadas por muito tempo. Vamos passar para a matemática. Vocês podem começar contando os números. Graças a eles terem feito compras antes, cada um deles podia contar até 10, mas alguns deles pareciam um pouco instáveis em alguns dos números. Então Otto disse os números em voz alta enquanto escrevia de 1 a 5 na lousa. Quando as crianças ficaram impacientes de novo, sugeri que dessemos uma pausa com a matemática e passássemos aos exercícios. Acho que é o suficiente por hoje, Sr. Otto. Administrando a aula como forma de dar conselhos a Otto, deixei as crianças irem mais cedo. Lembrem-se de memorizar todas as letras e números que falamos hoje. Do contrário, você ficará para trás e precisará de muito estudo extra para recuperar o atraso. Memorizar letras e números é uma parte muito importante do seu trabalho. As crianças aplaudiram a dispensa antecipada e saíram da sala. Otto, parecendo confuso, desenvolveu uma expressão azeda enquanto os observava partirem. Mine, sério, eles nunca aprenderão se formos devagar com eles. Mas se eles começarem a associar o estudo ao tédio miserável, só vai demorar mais para aprender. Um ritmo como o de hoje é, em última análise, o melhor. Você realmente não deveria compará-los a mim. Ah, certo. Otto, percebendo que estava inconscientemente comparando os meninos a mim, coçou a cabeça sem jeito. Além disso, ainda é responsabilidade deles memorizar as letras, então não acho que isso vai ser fácil para eles. Ah, certo, a responsabilidade própria é difícil para as crianças que estão começando a trabalhar. Otto me deu um sorriso conflituoso, então sorri de volta enquanto deixava escapar um suspiro silencioso. Eu disse tudo isso com base na minha experiência dos meus dias como Urano, mas realmente, quem imaginaria que tudo estaria correto? Otto e eu voltamos para a sala do turno noturno para que ele pudesse usar o resto do tempo para me dar uma aula pessoal. Eu o fiz escrever algumas palavras na lousa, que eu mesma pratiquei escrevendo. Enquanto isso, ele começou com sua papelada. Ok, parece que você tem um bom domínio das suas letras. Acho que agora é um bom momento para começar a ensinar palavras a você. Vou começar com aquelas que usamos o tempo todo. E assim, como eu já havia dominado o alfabeto, Otto começou a me ensinar palavras, mas todas as palavras que ele me ensinou tinham a ver com provisões e outras coisas relacionadas ao trabalho de um guarda. Ele realmente pretendia que eu o ajudasse com sua papelada. Tive a sensação de que, no momento em que eu tivesse um nível utilizável de alfabetização, ele nem mesmo esperaria pelo orçamento do próximo ano antes de me colocar para trabalhar. Quero dizer, as primeiras palavras e frases que ele me ensinou foram inquérito pessoal, nobre, carta de apresentação e petição por escrito. Ele acha que algum dia vou usar isso no meu dia a dia? Se ele pelo menos começasse com a lista de provisões do orçamento, eu poderia aprender algumas palavras úteis como nomes de alimentos, plantas e equipamentos. Papai veio me procurar enquanto eu estava escrevendo na minha lousa.
o portão estava quase fechando, o que significava que Tully e os outros haviam retornado da floresta. Coloquei minha lousa na bolsa e fui para casa com eles. Vamos para casa, Mine. As outras crianças, carregando cestos e várias ferramentas e outras coisas de coleta, olharam para mim e para minha única bolsa. O que? Mine? Essa é a irmãzinha de Tully? Eu nunca vi antes. Os olhares desenfreados das crianças um tanto quanto sujas fizeram eu me esconder por reflexo atrás de Tully. Bem, não tem como evitar isso, Mine não sai muito de casa. Aparentemente, a Mine anterior quase nunca participava de eventos sociais do bairro, então as crianças locais a consideravam uma espécie de monstro raro com uma baixa taxa de encontros. Tully me consolou dizendo: eles não estão intimidando você, estão apenas olhando, mas não ajudou muito. Você vai voltar para casa com a gente, Mine? Lutz, sinceramente aliviada ao ver um rosto familiar, olhei em volta para ver se Ralph também estava lá. Sua estatura alta e cabelo ruivo deveriam destacá-lo, mas eu não conseguia vê-lo em lugar algum. Onde Ralph está? Ele está doente? Ralph fez 7 anos nesta primavera, ele está no trabalho hoje. Uau! Ralph não tinha nem 7 anos quando o conheci, hein? Eu o conhecia das memórias do passado de Mine, mas ele era tão alto e atencioso que eu simplesmente assumi que ele tinha 8 ou 9. Espera, sou só eu ou Lutz ficou muito mais alto durante o inverno também? Agora tenho que olhar um pouco mais para cima para olhar em seus olhos. Com esses pensamentos em mente, comecei a caminhar para casa. As outras crianças aceleraram naturalmente, provavelmente querendo chegar em casa o mais rápido possível para descarregar suas coisas. Eles estavam prestes a me deixar para trás, mas Tully e Lutz me apoiaram. Pessoal, não se apressem. Mine, você está bem? Eu estava tentando andar o mais rápido que podia, mas o grupo continuava na minha frente. As crianças eram impiedosas, eles não esperariam por mim, eu fui muito lenta, eles são tão rápidos. Desculpe, Lutz, você cuidaria de Mine por mim? Eu preciso cuidar dos outros. Tully havia se tornado a mais velha dentre as crianças pré-batismo, então ela achou necessário priorizá-las acima de mim, especialmente se Lutz pudesse cuidar de mim. Tudo bem, vá com calma, Mine, não serei capaz de carregá-la agora se você desmaiar. Lutz foi o único a ficar comigo e andar devagar, eu não queria ser mais um fardo para ele, então segui de bom grado seu conselho e diminuí o ritmo. O que você estava fazendo no portão, Mine? Aprendendo letras. Letras? Você pode escrever? Lutz olhou para mim em choque total. Tive a sensação de que seus olhos brilhavam de respeito e admiração por mim, mas eu não sabia palavras suficientes para realmente dizer que sabia escrever. A admiração dele estava apenas me deixando estranha. Ainda mal consigo escrever o meu próprio nome, ainda estou praticando. Caramba, Mine! Você pode escrever seu próprio nome? Fantástico! De alguma forma ele parece ainda mais impressionado que antes. Eu realmente não achei que alguém ficaria tão impressionado por eu ser capaz de escrever meu nome, mas, pensando nisso, lembro-me de Otto mencionando que em uma aldeia rural só o chefe da cidade saberia ler e escrever, e que papai era incrível apenas por saber escrever nomes. Eu o desprezei, pensando que era óbvio ser capaz de fazer tanto, mas na verdade eu deveria ter ficado impressionada. Agora eu entendo o quão importante é realmente poder ajudar com a papelada, o que explicava por que Otto investia mais em me ensinar do que em seus colegas soldados. Alguém satisfeito em apenas escrever nomes nunca seria capaz de ajudar com a papelada. Você está bem, Mine? Aprender letras era simples para mim, mas construir força era algo totalmente diferente. Gostasse ou não, eu tinha que reconhecer aqui que cada um tinha seus pontos fortes e fracos. Quando cheguei em casa com um Lutz preocupado ao meu lado, eu estava tão cansada que não conseguia nem falar. Como esperado, peguei febre e acabei na cama por 2 dias. Meu Deus, eu disse para você não se esforçar. Mamãe estava irritada, mas eu realmente tinha ficado mais forte. Uma febre que normalmente teria me deixado fora de jogo por 5 dias durou apenas 2. No terceiro dia, eu estava de pé e pronta. Fui até o portão com papai. Acabei cansada no meio do caminho e fui carregada o resto do caminho. A partir do meio-dia estudei leitura e escrita. Além de ajudar Otto nos cálculos, voltei para casa com os outros.
mas logo acabei ficando para trás e sem fôlego com Lutz ao meu lado. Preocupado, quando cheguei em casa, acabei na cama. Essa rotina se repetiu por cerca de um mês, mas eu estava inconfundivelmente ganhando força. No início, eu descansei por 3 dias após cada viagem, mas logo esses 3 dias se tornaram 2, e eventualmente, alternei entre ir um dia e descansar outro. Eu ainda estava lenta, mas conseguia andar sozinha até o portão. Eventualmente, tornou-se 2 viagens por um dia de descanso, depois 3 viagens por um dia de descanso. Minha família deu uma grande festa no dia em que finalmente passei 5 dias seguidos sem adoecer. Você conseguiu, Mine, pela primeira vez você passou a semana inteira sem ficar de cama. Minha garotinha está forte agora. Papai está orgulhoso. Você poderá ir para a floresta em breve, querida. O entusiasmo da minha família me encorajou a me esforçar mais, mas isso me levou a ter uma febre que me nocauteou por 2 dias. As coisas não seriam tão fáceis. 3 meses depois de começar a ir até os portões, finalmente consegui permissão para ir para a floresta. Os sinais do verão estavam começando a aparecer, marcando o fim da primavera.